Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 464. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema ainda, Espíritos Mistificadores. Depois, Espíritos Obsessores, Inimigos do Espiritismo. E por aí em diante vai. Tem uns temas maravilhosos no final desse livro. Nós já estamos terminando ele já. Falta 10, 15 páginas só para terminar. Então, Espíritos Mistificadores é o tema atual. Então, todos nós sabemos que os mentores espirituais, eles permitem, os mentores espirituais, eles quem permite a presença dos espíritos mistificadores, né? Ali na reunião mediúnica de desobsessão, justamente para testar os médios, porque é preciso ser testado. Então nós sabemos que os espíritos mistificadores são aqueles espíritos ludibriadores, impostores, mentirosos, né? Enquanto os espíritos charlatões são aqueles que faz passar por outros seres. A gente vê muito isso, principalmente aqui no Brasil, né? Muitos espíritos se passando por outros seres. Então, nós temos visto aqui no Brasil, principalmente no Brasil, muitos espíritos charlatões, mistificadores, passando-se por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, coitadinho do Chico. Chico nem bem desencarnou direito, vamos dizer assim, e já tem centenas de vídeos na internet do Chico deixando mensagem. Será que não basta o que o Chico fez? Será que não basta as mensagens que o Chico nos deixou? Eu acredito que se nós reencarnarmos mais uns 20, vamos pensar assim, uns 10 milhões de anos, nós não vamos conseguir ler e praticar tudo que o Chico nos deixou. E muitos médios, com todo respeito, né? Muitos médios preocupados em gravar vídeo com o Chico ali, né? Mensagem de Chico, ele incorporado, mas não é Chico nada. Eu posso dizer para você que pode ser o Chico, sim, mas o chikungunya, né? Porque o Chico Xavier mesmo, não. É a chikungunya que tem se manifestado por aí. Com todo respeito. Mas acontece que conhece-se a árvore pelo fruto. O Espiritismo nos esclarece isso. Então, quando você ouvir alguém dizendo o Chico se manifestou em tal lugar, assista esse vídeo, você fala assim, não quero pegar chikungunya. Que não tem nada a ver com Chico, né? Não que não possa o Chico se manifestar. Não que não possa. Pode sim. Mas o médium sério, responsável, comprometido com a verdade, com o bem, ele faz de tudo para não divulgar
essas mensagens, principalmente vindo de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Euripides Barçanufo, eles são bem prudentes, disciplinados. Então, nós temos o exemplo de Divaldo Pereira Franco mesmo, né, que psicografou centenas de mensagens e ele foi guardando aquelas mensagens e tudo mais, até que um dia a sua mentora espiritual lhe apareceu, né, e ele louco para poder editar um livro. E ela pediu para ele jogar todas aquelas mensagens fora, porque tudo aquilo não passava-se de um treino. E é óbvio, ele obediente, jogou todas as mensagens fora. Então nós temos que agir com prudência. Quando se manifestar um espírito trazendo esses nomes, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Euripides Barçanufo, o médium, ele deve ser o primeiro a reunir-se com todo o grupo da casa e consultar todo mundo. Vocês acham que eu devo divulgar essa mensagem ou não? Pode ter certeza, se é uma casa séria, 99% ali vão orientar ele a não divulgar nem o vídeo e nem a mensagem. Porque não há necessidade, gente. O trabalho que o Dr. Bezerra de Menezes deixou aqui na Terra, o trabalho que Euripides Barçanufo deixou aqui na Terra, tudo que Chico Xavier deixou aqui na Terra. Para quê? Por quê? Esses espíritos, eles têm mais o que fazer. Eles não precisam fazer mais nada aqui por nós, não, já que eles já fizeram, né? Então, espíritos mistificadores é o que anda acontecendo por aí, passando-se por esses. Você pode achar assim, nossa, o Luiz gastou 7 minutos do vídeo e não falou a respeito dos espíritos mistificadores. Ora, mas nós estamos tratando desde o primeiro, segundo, a respeito de espíritos mistificadores, esses espíritos charlatões que se faz passar por outros. Espíritos mistificadores, que são esses ludibriadores, esses impostores, esses mentirosos. Porque eles foram, como dissemos nos vídeos anteriores, eles foram no corpo físico impostores, mentirosos, né? Pessoas mentirosas, ludibriadoras, né? Enfim, foram mistificadores aqui na Terra, foram charlatões aqui na Terra, passando para a erraticidade, continuam mistificadores, só que necessitando eles de um médium para dar sequência no seu trabalho. Mas eles encontram com facilidade imensa, porque tem muitos médiuns acomodados que são avessos ao estudo, são avessos às obras de Kardec. Então, por isso que Sueli aqui, ela continua dizendo assim, mistificadores existem, que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e de ocupar o tempo. Isso nós já lemos e já explicamos no vídeo anterior, agora nós vamos dar sequência. O médio, ela continua dizendo aqui, ó, o médio experiente e vigilante e o grupo afinizado os identificarão. É lógico. O grupo homogêneo, o grupo afinizado, o grupo vigilante, o médium experiente, né? Aquele médium disciplinado,
disciplinado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eles identificam esses espíritos só com a aproximação deles ali do campo vibracional do médium. O médium os identificam só com a aproximação da energia desses seres. Porque é a mesma coisa que tentar e querer misturar gordura, né, óleo, em água fria. Não se mistura de jeito nenhum. Tenta para você ver. Pega um copo, isso eu estou dizendo, experiência própria minha. Pega um copo na tua casa, a água fria, mais fria. E porque a água morna, as partículas, elas são diferentes das partículas da água fria. Então pega um copo com água fria e pega umas 2 colheres de óleo que você, né, põe na comida e bota lá dentro daquele copo e mexe. Mexe, mas mexe até dar calo nos seus dedos. Até doer as tuas articulações todas do teu membro superior. Depois você para. Espera uns 10 segundos e olha no copo para você ver. Se misturar, eu mudo meu nome. Se misturar, eu dou a minha cara para você bater. Misturar no sentido assim, se desaparecer a fórmula do óleo. Pois eu posso te garantir, você não vai bater no meu rosto. Eu também não vou mudar meu nome. Certeza absoluta eu tenho, porque eu já fiz o teste. Eu gostaria até de errar, mas com relação a essa questão, eu não estou te iludindo. Então, o médium, ele sabe, quando disciplinado, ele sabe, é água e óleo, não se mistura. Então ele capta, ele sente a presença. Então, quando um espírito negativo, um espírito obsessor, você sabe como que se identifica um espírito bom de um espírito obsessor negativo? Por exemplo, o médium, a pessoa está ali sentada tranquilamente, né? De repente, o seu coração dispara. A respiração se eleva e a pessoa fica ofegante. A pessoa começa a transpirar. Dá aquela angústia, aquela melancolia, aquele aperto no peito, aquele mal-estar. A pessoa pensa que vai desmaiar. 99% é a presença de um irmãozinho nosso em transtorno, em desequilíbrio, dores no corpo. Às vezes as pessoas sentem dores nas articulações, dores nos pulmões, né? Dor de cabeça, de repente, dor excessiva. Às vezes tem pessoas que sentem aquelas apunhaladas no peito, apunhalada nas costas, dores em determinadas áreas no corpo. 99% a presença, né, de um espírito obsessor, de um espírito sofredor, né? Porque o campo vibratório dele encontra-se todo impregnado de toxinas negativas. E o contato dessas toxinas
com o sistema imunológico da pessoa ou do médium ali na reunião mediúnica. Por que eu falo da pessoa ou do médium? Porque às vezes em casa as pessoas também sentem a presença, passa mal. E a pessoa busca ferir a pressão está lá 17 por 12, por 13, e a pessoa corre para o médico. E chega lá o médico fala assim, mas você não tem nada. Ah, mas como? 17 por 9, por 12, por 13? E faz tudo quanto é exame e não descobre nada. A pessoa ainda sai até falando mal do médico. O médico está querendo saber mais que eu, que sou o paciente. Pois eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Está sentindo, mas não aparece nada no exame. Não é? Eu conheço muitos casos, eu convivi com muitos casos desses na vida. Então, essas energias, essas toxinas negativas no campo vibracional do médium ou da pessoa em casa, então a pessoa se sente mal. Porque, descarrilha-se pela corrente sanguínea a adrenalina, o coração dispara, e se a pessoa ali é ofegante, ela com aquele medo, vem aquele, a pessoa pode até desmaiar. Porque falta oxigênio na massa encefálica e a pessoa desmaia realmente. Se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa pode até se infartar, porque o coração vai lá para 180. Então não é normal um coração 160, 170. O normal é de 80 a 95, a 105, a 110. Mas tem uns casos que o coração vai 170, 180. Presença de alguns irmãos sofredores, necessitados. Fazendo uma, vamos dizer assim, uma separação aqui. Desde que a pessoa não tenha doenças, confirmadas pelo médico, desde que a pessoa não tenha um problema no coração, um problema pulmonar, desde que a pessoa não tenha uma outra doença grave. Então a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada, até hoje a medicina não provou nada ainda, por que de repente eu comecei a passar mal? E também lá na casa espírita, os médios estão, de repente, o médico começa a passar mal. Tem médicos que até vomita. Eu conheço pessoas que até vomitam. Entendeu? Tem uns que começam a lacrimejar. Dor de cabeça tão forte que a pessoa pensa que vai desmaiar. Presença de irmãos sofredores, coitadinhos, né? Agora vem lá a outra parte, que é a presença dos benfeitores. É aquela paz de espírito tão grande, É aquela vibração tão gostosa. A pessoa em casa ou o médium, ele se sente como se ele estivesse sobre uma nuvem, volitando. É aqueles pensamentos edificantes, aquele bem-estar, o coração equilibrado, a pressão equilibrada, o corpo leve, que tem hora que a gente tem vontade até de beliscar na gente para ver se realmente a gente está no corpo físico ou está desencarnado. Porque vem essa dúvida na hora. Eu mesmo já passei por essas situações. Por isso que eu estou dizendo. Eu já dei cada beliscão em mim para ver se eu estava desencarnado ou encarnado. Então, aquele bem-estar, aquele clima gostoso, aquela harmonia mental, o coração tranquilo, a oxigenação fluindo perfeitamente no organismo, aquela mensagem inspiradora, consoladora na mente. Do nada, vem aquelas mensagens mais nobres. Mas é preciso ficar atento com relação. Porque geralmente, vamos pensar assim, todo mundo
encontra-se propício a essa situação. Mas é preciso disciplina, é preciso conhecimento, porque o conhecimento nos leva a separar o joio do trigo. O que nem sempre nós ficamos sabendo que espírito sofredor ou que espírito benéfico ali se encontra. Porque não há necessidade de ficar sabendo que espírito está se manifestando ali através do nosso campo vibracional. Não há importância. O importante é a essência. Como o professor sempre costuma me dizer, nós não nos preocupamos com a qualidade, com a quantidade, e sim com a qualidade. Então, eu sou o seguinte: se apresenta no meu campo vibracional espírito sofredor, que é o que mais se apresenta, ou se um espírito benfeitor, eu não me preocupo em saber o nome. Porque nome é o que menos importa. Ou melhor, nome não tem importância nenhuma. O verdadeiro espírita, ele não se preocupa com nome. Ele se preocupa com a qualidade. Ele se preocupa com a essência. Tanto a essência negativa quanto a essência benéfica. Mas essência negativa porque o médium disciplinado, ele capta aquela energia negativa, então ele sabe que ali se faz presente um espírito sofredor no seu campo vibracional. Então ali ele ora com mais disciplina ainda, e ele auxilia o doutrinador a doutrinar aquele espírito sofredor. Se faz presente um espírito benfeitor, benéfico, ele ora agradecendo a Deus, mentalmente pensando, não mereço a presença desses benfeitores espirituais, mas ao mesmo tempo eu agradeço, porque eles escolheram a mim por algum motivo. Então é assim que nós separamos uma coisa do outro. Às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu não sei separar um benfeitor, um espírito do bem, de um espírito negativo. Tá aí a resposta. É muito fácil. O bem, ele nos proporciona bem-estar. O espírito mal, ele nos proporciona mal-estar. São as características, né? Então, ele continua dizendo assim, por mais que já está terminando o vídeo, mas nós vamos voltar no próximo vídeo a tratar desse assunto. Numa reunião bem orientada, se comunica um mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio. Isso é verdade, né? Numa reunião bem orientada, se comunica um mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio, desorganização ou invigilância. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo e porque sabem o rendimento da equipe. Então, olha só para você ver aqui o que nós dissemos já. Ó. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores. Então, vejamos, gente. Não acontece nada na casa espírita, sem que os mentores espiritual permitam. Então é preciso apenas saber se a casa que nós trabalhamos é uma casa séria ou não. Porque se é uma casa séria, quase que certeza temos de que ali os benfeitores são verdadeiros, não são charlatões nem mistificadores.
e nem impostores, e nem galhofeiros e zombeteiros. Agora, se a casa não é uma casa séria, quase que certeza temos de que os mentores espirituais daquela casa ali são todos charlatões, mistificadores, impostores e por aí em diante. Aí você pode me dizer assim, mas como saber se os mentores são mistificadores? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Você, já cansei de dizer isso aqui, você não vai encontrar melancia no pé de jabuticaba e nem jabuticaba no pé de melancia. Então é preciso passar pelo crivo da razão. É preciso tirar a prova dos 9, até com os mentores espirituais que se manifestam. É preciso passar pelo crivo da razão, a prova dos 9, os médios, a disciplina, a responsabilidade, o compromisso dos médios, né? No próximo vídeo nós vamos dar sequência nesse assunto.